Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu, a Aline, a Júlia e a Stephanie vamos falar um pouco sobre as gerações Baby Boomers, X, Y e Z. Gerações é a classificação de indivíduos que possuem algumas características em comum. Por exemplo, a data de nascimento. Essa prática vem sendo muito utilizada e é bastante útil para entender como os indivíduos se comportam de acordo com a geração a qual eles pertencem. Porém, vale ressaltar que essas datas de nascimento variam muito conforme as fontes, e não há um consenso sobre elas. Os baby boomers são pessoas que nasceram entre 1940 e 1960. Quem pertence a essa geração tem hoje em dia entre 55 e 75 anos de idade. O termo baby boomer, em inglês, que pode ser traduzido como explosão de bebês para o português, foi um fenômeno social ocorrido nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, quando soldados voltaram para suas casas e conceberam seus filhos em uma mesma época. Foram pessoas educadas com muita disciplina e rigidez. Quando jovens, eles valorizavam muito o trabalho e tinham uma forte preocupação em construir um patrimônio e ter uma carreira profissional estável, permanecendo no mesmo emprego por décadas até a aposentadoria. Para essa geração, o tempo de experiência é mais valorizado do que a criatividade e inovação. Isso se deve principalmente ao fato de que naquela época a concorrência no mercado de trabalho não era tão acirrada e não havia tanta variedade de profissões como temos hoje em dia. Os baby boomers demonstram lealdade e compromisso com a empresa e valorizam a ascensão profissional. São pessoas que possuem um padrão de vida estável, dão preferência por qualidade, não quantidade, sabem o que querem e não são influenciados por terceiros. Todas as pessoas pertencentes à geração X são aquelas nascidas entre 1960 a 1980, após o Baby Boom. Também chamados de Gen X, podemos dizer que a vida deles não foi nada fácil, já que encontrar um emprego após um período turbulento como a Segunda Guerra era um grande desafio. Por conta disso, trabalhar e produzir era sua nova filosofia de vida, deixando de lado o idealismo e trazendo à tona o individualismo, cuja ambição e a dependência do trabalho eram valores pertencentes às pessoas daquela geração. A partir de 1960, surge o grande interesse pelos direitos humanos, sendo a ideia de fraternidade e solidariedade o foco de todos os protestantes. A preocupação com as gerações futuras era evidente, portanto, em prol da paz e do amor surge o movimento hippie, na qual criticava o uso de armas nucleares, usando a famosa expressão ban the bomb, que significa banir a bomba. Geração Y. A geração Y inclui os nascidos entre 1980 e 2000. É a geração da liberdade e da inovação, tendo visto uma série de mudanças em relação a comportamentos, aspirações e estilos de vida. Além disso, está sempre conectada, pois se desenvolveu em meio à era de informação e avanços tecnológicos. Os jovens desta geração têm como hábito ser multitarefas, são acostumados a conseguirem o que querem, não se contentam com pouco ou com tarefas subalternas. Ela é constituída de indivíduos com capacidade criativa e gosto por desafios. Eles precisam se sentir motivados no ambiente de trabalho e não hesitam em procurar outra oportunidade se não se sentirem reconhecidos, pois preferem adquirir experiência em diferentes áreas de diversas empresas do que trabalhar anos em uma única empresa. Trata-se da primeira geração globalizada, com uma convivência tecnológica desde a infância. A tecnologia e os dispositivos móveis permitiram uma comunicação entre si como nenhuma outra proporcionou, podendo compartilhar experiências, comparar, aconselhar, criar e divulgar conteúdos. As maiores preocupações estão marcadas pelos movimentos sociais organizados, que defendem os menos favorecidos. O jeito de se vestir na geração Y segue as tendências da moda, ao mesmo tempo em que mostram-se alternativos e desprendidos. A geração Y tem um espírito empreendedor fora do comum e tendem a fugir dos empregos chamados tradicionais e querem a liberdade de escolha, embora tenham a indecisão como um fator atenuante para as decisões. Generation Z. As pessoas que nasceram dos anos 2000 a 2010 fazem parte da geração Z e podem ser conhecidas também como os nativos digitais. Isso porque cresceram junto com a popularização da internet e interagem muito bem com essas novas tecnologias. Além de interagirem muito bem,
Elas dominam essas tecnologias e exigem urgência e multiplicidade em suas interações, que são realizadas num universo particular e individual. São hiperconectivas e a tecnologia oferece a eles instrumentos para planejamento e controle de suas atividades rotineiras. Essa geração combate contra a estrutura da sociedade de impor rótulos nas pessoas. Não se permitem definir por classe, gênero ou idade. São tolerantes à diferença e agregadores. Tentam dialogar e ponderar com opiniões diferentes. Conflitos profissionais. As gerações possuem mentalidades diferentes. Esse fator torna temáticas como a gestão da diversidade de competências um tema relevante e que deve ser discutido pelas empresas. Um dos desafios das empresas é saber combinar e administrar as diferenças, fazendo com que a variedade de competências seja um fator de vantagem competitiva para as organizações. Ambiente corporativo. É importante que a empresa saiba aproveitar o melhor de cada geração, pois não é possível classificar uma geração como sendo boa ou ruim. Todas possuem valores que, quando somados, podem ser de grande valia para a empresa. Conflitos sociais. Sem querer generalizar, mas acho que todos nós sabemos da certa indiferença ou sentimento de superioridade que algumas pessoas de idade mais avançada têm para com os mais jovens. Muitos aqui já devem ter escutado frases como: na sua idade eu já fazia isso, isso e isso. Essa geração de hoje em dia não sabe o que é ser feliz de verdade, ou até então, geração Nutella. No entanto, o contrário também é verdadeiro. A quantidade de jovens que não escutam os bons ensinamentos de seus pais, avós, tios e tias também é bem grande. A verdade é que às vezes esquecemos que nascemos em épocas diferentes, tendo criações e costumes diferentes, com regalias e inovações diferentes. Por isso é importante que haja empatia de ambos os lados e que eles evoluam, pois as trocas de informações entre gerações podem nos proporcionar grandes aprendizados. Com o intuito de fazer a roda do consumismo girar constantemente, o setor do marketing visa estudar as características de todas as gerações com a finalidade de proporcionar produtos que sejam usados por todas as faixas etárias, atendendo às demandas e lucrando acima de tudo. Learn Forms. Antes de dizer como cada geração tem a sua forma de aprender, é importante destacar que o momento socioeconômico e histórico influencia diretamente no comportamento dessas pessoas. Isso porque são contextos históricos diferentes. Isso influencia também em como eles adquirem conhecimento e quais ferramentas utilizarão para aprender. Baby boomers possuem raciocínio linear, com início, meio e fim, preferem ensinos tradicionais e possuem uma relação de descoberta com as novas tecnologias. A geração X adapta-se rapidamente às tecnologias, gosta de aprender de forma híbrida, tanto online quanto offline, e gosta da aprendizagem colaborativa. Geração Y recebe grande fluxo de informações, que venham com facilidade e rapidez. Gostam de aprender informalmente e possuem um raciocínio linear. Geração Z gosta de aprender via smartphones, geralmente com vídeos que sejam curtos. Aprendem de múltiplas maneiras, são multifocais e convergem em diferentes plataformas. Possuem raciocínio não linear e são autodidatas. Isso quer dizer que buscam por si mesmos na internet quando não conhecem alguma coisa. Conclusion. Ficou evidente com esse trabalho que existem diferenças e conflitos entre as gerações. No entanto, não existe melhor ou pior, cada uma possui suas características e peculiaridades. Importante destacar também que o contexto cultural influencia nessa diversidade de ideias e pensamentos, mas cada uma faz parte da sociedade, são importantes como um todo. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!